A FGC é muito não profissional, amadora. Uma pregada de gente é amadora. Não tem a menor ideia de como faz as coisas, de onde chegar, com quem falar, como resolver, como conseguir coisas. É bizarro isso. Então, quando eu consigo, eu vou lá, eu tenho as coisas, eu vou indicando uma pregada de gente. Tem um monte de gente que fechou publicidade, fechou aqueles controles que o pessoal que aparece em um lugar e depois aparece uma pregada de lugares. O controlezinho, ou um microfone, entendeu? Coisa do tipo. Geralmente aparece primeiro no canal e depois aparece em outros lugares e você faz os cálculos. Ah, o acesso antecipado de não sei o quê, quem recebeu o jogo tal. Rola muito, por exemplo, no privado, gente famosa aí perguntando: Renato, me passa o contato, me ajuda a conseguir tal coisa, me vê se como é que eu faço para chegar em tal empresa, me dá uma dica aqui, me indica em tal lugar. Mano, direto, direto. Tem gente aí que é competidor que recebeu o jogo por mim, entendeu? Porque eu consegui, eu fui lá, eu fui atrás, falei com a empresa, falei com o Capcom, falei com o Bandai Namco, não foi uma vez só que aconteceu isso não. Só que aquele negócio, eu não fico pegando, eu vou lá falando, jogo na cara, boto, indico, eu coloco comentário, eu que consegui, toma aí essa. Raramente eu comento, porque eu acho que todo mundo tem que crescer. Eu não tô aqui pra eu aparecer, eu quero que todo mundo cresça. Porque se a FGC cresce, todo mundo como profissional, mais gente vai investir, porque tá vendo um cenário bom. Tem gente que eu sei que me odeia e que eu ajudei a pra caraca. Muito, muito, muito. Não é um ou dois, não. São vários, vários, vários. Entendeu? Gente que eu sei que é má pessoa, mas eu fui lá, a assessoria de imprensa que tava fazendo. Inclusive, eu tô com a assessoria de imprensa da Bandai, não, nesse momento pedindo pra eu fazer uma lista pra ela de eventos aqui do Brasil. Entendeu? E de quais que eu indico e tudo mais e tal. E vai, né? Mesma coisa. Mas aquele negócio, se eu aqui crescer, tiver mais profissionalismo, todo mundo tudo crescer e tudo mais, todo mundo vai ganhar. Porque as empresas vão começar a investir cada vez mais aqui. Aí, às vezes, eu acabo ficando pra trás, perdendo evento, perdendo coisa, perdendo espaço a aparecer. Porque aquelas pessoas que eu geralmente ajudo, a imensa maioria, às vezes, nem obrigado no privado fala. Ou reconhecer que foi ajudado, não. Várias vezes já aconteceu isso, de eu pegar, fazer as paradas todas pra ela, ajudar. Ela sabe que eu ajudei e ela vai e faz o vídeo. Eu consegui. A SNK que entrou em contato comigo. A Capcom que me deu isso aqui. Tipo, beleza, mano. Eu não tenho problema. Você não quer me falar sobre mim, não tem problema. Mas mentir pro seu próprio público, velho. Os caras que te colocou ali, velho. Os caras que te deu aí o espaço. Os caras que estão pagando as tuas contas. São esses caras que estão te ajudando a crescer. Não falar você simplesmente mentir pro teu público, você não, falta de credibilidade pra caraca. E isso é uma parada que me deixa muito puto. Muito puto. Entendeu? Muito puto e rola muito. Infelizmente, a FPGC completamente não profissional. É uma pregada de gente que não tem noção do que é isso. De gente que vaza coisa, que quebra embargo, às vezes sem querer, mas de qualquer forma, você não pode fazer esse tipo de coisa. Não pode fazer esse tipo de coisa. Que, sabe uma parada que me deixa louco da vida da FGC que faz e rola direto? Chega evento, organização, uma coisa do tipo, o anunciante e fala: eu pago a tua viagem e você vai lá, beleza? É isso. Eu te dou um controlezinho. Esse é teu pagamento, beleza? Vambora? Você aceita? E é isso. E aí você faz o review do meu próprio controle. Meu filho, você não ganhou nada com isso, cara. Você não ganhou um centavo com isso. Você trabalhou pro cara. E ele tá te usando. E graças a isso ele já sabe que esse meio tem gente que aceita esse tipo de coisa. De permutas e tudo mais. Aí o que vai acontecer? Essa empresa não vai investir financeiramente na FGC, porque já sabe que, esse cara aqui só aceita recebendo, beleza, eu não boto nesse cara aqui, eu vou passar as coisas pros caras que são trouxa e aceita de graça. Às vezes os caras pegam o controle que é ruim, ou às vezes um controle que é simplesmente hitbox, ele nem joga de hitbox, não vai fazer nada com isso, e ele aceita. Você vai jogar, isso vai te acrescentar, vai ser uma mais pra você? Não, caraca. Se você quer fazer uma permuta, meu Deus do céu, que fez uma permuta muito absurda. De um valor muito alto. Uma puta merda, eu já vi gente que pegou
microfone. Eu indiquei a pessoa, ela nem sabe. Muitas pessoas não sabem. Eu indiquei a pessoa. Olha, fecha isso aqui. Por quê? Porque eu negociei com a empresa. Eu quero esse microfone, eu quero. Vou te dar um exemplo. Fine. Ela me deu esse aqui, não. Eu tenho 3 microfones da Fine. Eu tenho esse braço aqui, que é um braço especial muito maior que eles têm, que é muito caro. Acho que é $92. Que tem só pelo braço e tal. Eu tenho a Stream Deck deles aqui, além dos microfones. Além disso, eu pedi 1.200 para fazer essa divulgação para eles. E aí eu fiz um vídeo dedicado. Foi assim que eu fiz o vídeo dedicado. É assim. Aí depois eu descubro, os caras só mandou o microfone mais bosta deles, e os caras topou. Caraca, como que a gente vai crescer se você aceita migalha? Como que a gente vai ser profissional se você aceita migalha? Essas paradas que me deixa puto, velho. Me deixa puto de verdade. Vai chegar o cara lá no evento. Por que, por exemplo, eu não sou narrador, eu não tenho prática nenhuma, e direto me chamam pra narrar e eu falo não. Eu falo. Por quê? Porque eu tenho que fazer as coisas crescerem aqui. Que pessoas de boa qualidade possam crescer. Entendeu? Possam ter melhor condições aqui. Então eu prefiro perder essa grana, porque assim a gente consegue ter muito mais. Só que tem uns caras que simplesmente aceitam. Ou pior ainda, tem uns caras que vai lá e faz qualquer coisa. E aí o evento não dá bom, o evento para de querer fazer, ou não tem retenção. Às vezes que eu aceitei fazer narração pra ajudar, que foi pra ajudar e tal, eu não aceito os caras. O que é que eu faço? Não, mano, eu vou ser host. Host é meu trabalho. Eu trabalho como host, que é apresentador. Segurar público, segurar audiência, trocar ideia, fazer interação com o chat, fazer essas coisas acontecerem. Seja no palco ou não. Já fiz palco com uma pregada de lugar grande aí. Rual, Logitech, coisa multinacional de caramba 4. Entendeu? Isso aí, eu tenho toda a minha carreira com relação a isso. Quando me chama, eu vou e deixo claro, eu vou fazer isso, eu não sei narrar e tudo mais, beleza, e tal. E aí eu seguro o público, e por isso que continua me chamando. Tá sempre rolando esse tipo de coisa. Mas tem gente que vai lá, não tem a menor noção do que tá fazendo, não quer aprender, só quer falar algumas coisas, não quer melhorar como o criador de conteúdo, por exemplo, ou um apresentador, não quer se profissionalizar. O que acontece? O evento não faz de novo. E aí eu que não vou ser chamado depois. Ou o cara profissional que não vai ser chamado depois. Porque teve aquele merda que não quer fazer as coisas, que acha que isso aqui é joguinho. É o cara que vai chegar no Twitter e falar: profissionalismo, pra que isso é errado? Na FGC nunca vai ser profissional. A FGC nunca vai ser. Isso é só um videogame. Pra que eu vou focar numa parada dessa? Mano, 2 coisas. Você é um imbecil. 2, você está perdendo e eu estou ganhando com isso. Só que se todo mundo ganhasse, todo mundo estaria ganhando, não apenas um ou outro. Então tem um imbecil que faz uma merda dessa, que chega e fala: mas eu não quero ligar para profissionalismo, eu não quero fazer essas coisas. Você acaba perdendo porque outros vão ganhar. Porque por mais que seja uma minoria absoluta de profissionalismo dentro da FGC, uma minoria muito pequena que eu posso contar literalmente na mão. Na mão, eu posso contar quem é profissional na FGC, literalmente na mão. Mas, velho, esses caras que se dão bem, são esses caras que estão sempre chamados por evento, que vai fazer coisa especial com a Riot, que vai ser chamado para fazer coisa com a Warner Play, que vai ser chamado para entrar em outras coisas profissionais, como Infinito, que faz coisa com a Kabum, que é o meu caso. Por que eu não tô em vários lugares e tal? Porque as pessoas querem, faz de graça aí. Faz aí na amizade, mano, eu posso ajudar algumas coisas sim, mas tudo tem limite. Porque se eu fizer de graça, os outros também vão ter que fazer. Porque eu, como um dos maiores aqui, sem falsa modéstia, vamos ser real. Meu canal é um dos maiores canais de jogos de luta em geral, não focados em um ou outro jogo, não, da América Latina. Por isso que eu tenho tantos contratos, que eu consigo as coisas todas e tal. Então, se eu dou um mau exemplo, quem perde é todo mundo que vem depois de mim, os caras que eu tô tentando ajudar. Então por que você, cacete, aceita a desgraça de esmola, velho? De permuta? De, só paga aqui, vai lá e tal.
No final, você tá sendo tão burro que você tá gastando dinheiro, porque o cálculo para você fazer e saber se para fazer as coisas certas é você ver o tempo que você tá gastando, quanto que você estaria ganhando dinheiro fazendo outra coisa com relação a isso, e ainda mais questões de cachê, para você ter um lucro com relação a esse tipo de coisa, além das outras coisas que você vai gastar. Quem me chama para evento, todos são pagos. Cachê tem que você pegar e ter as coisas do tipo, como é que eu posso, translado, estadia, alimentação e tudo mais. Eu me dou bem com isso. Você poderia se dar, mas você fica falando, faz de graça aí. Mas se todo mundo fizesse, quando as empresas chegarem aqui, que estão cada vez mais chegando, como é que a gente estaria? Sabe um dos motivos da Evo não estar aqui? Por causa disso. Porque não se vê as coisas aqui de forma organizada e profissional. Eu não tô falando isso direta para um... Não, é de forma geral. Quem é profissional, a pessoa sabe porque eu converso com ela no privado. Eu troco a ideia com ela no privado. E é triste eu chegar e eu descobrir que eu cobro um valor para um pessoal e eu perco o contrato porque o outro cobrou R$40 para fazer um publi editorial. Cobrou R$200 para fazer um publi de alguma parada. Fico puto com isso. Aí, enquanto isso, eu já falei isso, inclusive, quando eu tava no podcast do Combo Infinito. Conversando com ele. Eu falei, eu e Vini de Punho Dragão somos os que mais cobramos. Porque a gente quer buscar o profissionalismo. A gente quer fazer isso aqui acontecer. Por isso que outros tantos têm que fazer coisa paralela. Não consegue viver de canal. E são poucos na FGC porque conseguem fazer esse tipo de coisa. De viver de FGC. Que dá pra viver. Vamos crescer mentalmente para te crescer profissionalmente. Enquanto você tá falando que não é para ser profissional, enquanto você tá pegando e buscando ficar de boa e facilitar para qualquer coisa, para fazer pensando no agora em vez de pensar no longo prazo, outros estão se dando muito bem. Gente, por que lá fora as paradas são todas diferentes? Os valores são incrivelmente maiores. Só por causa da nossa moeda desvalorizada? Se a nossa moeda é mais valorizada, aí sim que a gente ia ganhar mais. Porque como os caras lá de fora ganham em dólar, tem pagamento, tem dinheiro em dólar, as empresas, seja, SNK, Capcom, blá, blá, e tal, as empresas Fine, não sei o que, eles ganham em dólar, ou seja, vale muito mais. Então eles gastam muito menos aqui. Para gastarem $1 aqui, vale $5 aqui, então eles só vão gastar $1. Então por que tu tá pedindo menos ainda, cara? Pensa, cacete. Então eu continuo ajudando, que eu acho que é profissional. Graças a Deus, eu tô muito bem com todas as empresas aqui, tanto na assessoria quanto no pessoal de marketing, que é diretamente com os caras lá dentro das empresas. Eu consigo colocar uma pregada de gente. Essa ação da CNK, velho, eu tava na Retrocon com a pregada de outro influenciador, fazendo uma parada. Tava eu, o senhor Wilson, tava Juninho Rockman, acho que tava tava o Carrasqueira. Tem uma pregada de gente grande aqui. E eles estavam fazendo um happy hour e eu peguei. Tava no celular com a SNK. Pra quê? Pra fazer esses caras aqui que a gente viu agora há pouco fazerem as ações. Conseguirem várias paradas, conseguirem acessos. Por quê? Porque ninguém sabia como ter acesso, só eu. Se todo mundo soubesse, todo mundo tava ganhando. No final, beleza, eu tô ganhando muito mais que isso em uma pregada de coisas. Mas se todo mundo ganhasse, eu ainda ganhar ainda mais. Aí eu não ia ter problema pra ter que queimar a cabeça pra eu poder botar comida na mesa aqui em casa. Entendeu? Porque aí seria muito mais fácil. Por favor, não trabalhe de graça. Se você faz uma coisa boa, não dê ela de graça pros outros. Cobre. Por quê? Quando for ao contrário, vão cobrar de você. A pessoa, se você quiser um favor, se você quiser consertar uma coisa, ver um negócio, comprar uma coisa, você tem que pagar. Por que você tem que fazer de graça? Cacete. Por que você que não vai estudar para profissionalizar? Por que você não vai respeitar o embarque? Por que você vai pegar e vai fazer as coisas direito? Buscar profissionalismo, buscar sempre melhorar. Aprender e crescer. Porque se todo mundo aqui da FGC crescer, todo mundo vai ganhar. Então,
procure melhorar. E é por isso que eu dou um microfone pra gente no privado, eu dou uma pregada de coisas pra um monte de gente no privado. Um monte de gente que é conhecida aí, que criou conteúdo e tal, várias coisas que eu fiz no bastidores de dar aula de algoritmo e tudo mais, falar de apresentação, de pegar os contatos, e eu vou continuar fazendo. Só que não, uma andorinha não faz verão. E eu sei que mais gente que faz, tipo o Vini, o Punho do Dragão, é outro cara que também, Vini e Speed são caras profissionalíssimos, que ajudam a pregada de gente também a crescer. E por isso, e por essas e outras que a FGC, a parte profissional e muito conteúdo, muita coisa está sendo melhorada nos últimos anos. Por causa desse tipo de coisa, por causa de alguns poucos. Mas se todo mundo estivesse junto, a FGC e os jogos de luta estariam muito melhores. Muito melhores. Mas o pessoal prefere ficar de tretinha no Facebook, no Twitter e falando e jogando em direitinho. Aí planta boatinho de um de outro. É isso que vai ser bom, né? Pô, parabéns, seu imbecil de merda. Burro do caraca. Isso não vai ajudar em nada. Isso não vai ajudar em nada. Ficar ou tentando puxar o tapete do outro, falando mal, ou tratando com falta de educação, ou dizendo que ele é o melhor, que tem que fazer, que só pode ser do jeito dele, e arrumando treta. Mano. Vamos se ajudar, vamos trabalhar junto, pra todo mundo crescer e ganhar, porque a FGC não é maior que você, meu filho. A FGC é maior que você, meu filho. Você é ninguém. Você é só mais um. Mas faça direito, faça a sua parte, que aí você vai crescer e você vai ganhar. E todo mundo vai ganhar. Pare de pensar só em você. Você não é maior que a FGC. Que ninguém é a FGC. Pensa nisso e todo mundo ganha nessa merda. Pô. Nossa, mano, jogos de luta aí, movimentando milhões. Sony investindo, eventos multiplicando, vários rolando. Agora veio eu não posso falar quem tá por trás da Kick Tournament, que vai fazer um evento gigantesco, e cada vez coisa mais vindo aqui e tal. E tem gente lá falando: não, eu vou jogar, é por diversão, isso aqui é só diversão. Você pensa em profissionalismo, não existe profissionalismo. Isso aqui é fliperama, pô. Isso aqui é só campeonato de comunidade. Aham, tá bom. Continue aí na sua comunidade. Divirta-se. E nada contra você fazer as coisas com a comunidade ou querer levar desse jeito. Nada contra. Mas enquanto você tá parado aí, você pode talvez estar atrapalhando quem quer fazer uma coisa para melhorar para sua comunidade. Entendeu? Pensa nisso. Aquele negócio. Eu gosto muito de torcer pro tal jogador, mas por que tal jogador teve que abandonar o competitivo para poder fazer faculdade? Enquanto que em outros países, os caras largam a faculdade pra ir pra FGC. Talvez é porque lá seja profissional, aqui não, né? Por que a gente não busca fazer esse tipo de coisa? Aí a gente fica lá tendo que fazer vaquinha pro cara conseguir viajar. Porque não tem patrocinador. Porque não tem gente pra poder investir. Porque não tem merda nenhuma nesse sentido. Porque a gente é o quê? Amador. Mas eu não consigo divulgação e tudo mais. Mano, tu nem sabe, nem correu atrás de como fazer isso, nem perguntou pra uma pessoa como é que faz, qual seria a dica. Pô, por que... Quer um exemplo? Note Pedro. Note Pedro é um cara que tá... Ele era um garoto, conheço ele desde que ele tinha 14 anos, ou seja, ontem. E aí o que acontece? Ele é um cara que tava querendo fazer as coisas direito. Ele não é o melhor do Brasil, convenhamos, ele é muito bom. Ele é um dos melhores do Brasil, mas o melhor do Brasil, na minha opinião, aí vai de cada um, por exemplo, é o Bolado. Que é um outro que... Muita coisa no privado aí aconteceu. E aí o que acontece? O Note Pedro, a gente tava conversando, como é que ele precisa desse tipo de coisa, como é que tá tudo mais e tal. A gente tava falando, não só eu sei que mais gente falou. Cara, o que acontece? Uma empresa, ela precisa do quê pra poder divulgar o cara? Se você colocar no jogo de luta, pra ele patrocinar um jogador, ela só vai ter o destaque quando tiver um campeonato que seja transmitido em alta força, ou você vai fazer dentro o que outras empresas de esportes fazem, que é pegar a parte da premiação e coisas do tipo e tal. Aí alguma empresa vai ter o retorno. O que acontece? Só que tem outras formas de divulgar. Quer um exemplo? Por que o Keoma foi contratado pra empresa? Pra jogar na... Cara, agora fugiu. Na Show Game.
Se ele, eu vou dizer assim, que tá aposentado, mas se ele não tá mais no mesmo tamanho que ele tinha jogabilidade que antes. Porque ele tem uma das maiores strings do Brasil de Street Fighter. Eu sei de gente gigantesca, não vou comentar, porque não tem coisa que não pode vazar. Mas é aquele negócio. É isso que foi o Notch Pedro fez. O Notch Pedro pegou e pronto. Começou a fazer as streams aqui, stream ali, aí já tinha espaço reservado pra parada. Redes sociais dele tá sempre movimentadas. Ou seja, há espaço de divulgação, então a empresa pode divulgar, porque ela não vai depender apenas do campeonato. Eu sei, por exemplo, de gente, eu não posso falar exatamente se é comigo ou se é outra pessoa, mas que negou publicidade para essa empresa, mas a empresa foi atrás dessa pessoa por causa do tamanho do canal, para ela poder ser patrocinada, mesmo não sendo competidora. As pessoas não têm noção de o que é profissionalismo e não tentam correr atrás para melhorar. Essa que é a questão. Esse que é o problema. Chega lá, quer fazer de qualquer jeito, como se estivesse no fliperama e tal. Você pode fazer, mas se você quiser fazer para você crescer a longo prazo, você tem que pegar e se ligar que o mercado está acontecendo. Um mercado gigantesco está rolando nesse momento. O mercado de bilhões de dólares. Cara, e você pode entrar nessa barca ou você pode ver ela passar na sua frente e continuar reclamando que a FGC é amadora. Que é o que muita gente faz. Reclamar sem pôr a mão na massa. Eu só espero ver cada vez mais gente profissional na FGC. Que pare de depender de mim. Não tô reclamando, eu vou torcer para ajudar. Mas que pare de depender de mim para poder crescer. É isso. De mim, do Vini, do Speed, do Buiu e de várias outras pessoas. Parar de querer achar que as coisas têm que se adaptar a ela, aos quereres, às vontades dela. E começar a entender que as coisas não funcionam desse jeito. Você tem que pensar num todo, em todos nós. E não apenas em um em outro. Entendeu? Que passa uma pregada de coisas. Eu tô aí pra trocar ideia. Me chama no privado, cacete. Vamos trocar uma ideia e vamos fazer acontecer. Desde que todo mundo ganhe, bom pra todo mundo. E é isso.